Continuando então o nosso curso de trigonometria, a segunda aula ela vai falar sobre ângulo. A gente vai tratar algumas situações relacionadas com radiano. Isso a gente tratou na primeira aula. Se você não assistiu, recomendo que assista. E que dê uma olhadinha como a gente conceituou, né, o que é radiano e o que é grau, que são medidas de arcos que a gente utiliza na circunferência. Sendo que radiano é interessante porque ele relaciona o tamanho do raio com o tamanho do arco. E aí vamos considerar então duas semirretas OA e OB. Está aqui, duas semirretas. O que é uma semirreta? É uma recorte de uma reta, né, que são pontos em sucessão infinita. Mas aqui no caso da semirreta ela tem início, mas não tem um fim, né? Então continuaria aqui indefinidamente. Claro que não cabe na representação, então é só para você ter ideia. Então essas duas semirretas OA e OB de mesma origem, diferentes, distintas e não opostas, né? Uma para um lado, outro para o outro, assim, 180 graus. A reta então, ela divide o plano AB. Imagina o plano como sendo a tela que você está assistindo, tá? Então a reta A. A reta A seria aquela reta que você continua para um lado e continua para o outro, sendo representada aqui, ó. Ela divide o plano AB em dois semiplanos, tal forma que este plano ele está contido, né, ele contém a semirreta OB. É isso que está dizendo aqui, ó. Tá? Ele contém a semirreta OB que está aqui, tá? O alfa' aqui, esse alfa', ele não contém, tá? Não contém OB. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o alfa', tá aqui o alfa. Então, nós temos aqui, ó, semirreta OA, tá aqui a reta. Para cá fica o plano alfa', para cá fica o plano alfa. A mesma coisa, a mesma ideia aqui do OB. E para cá fica o beta' e aqui o plano beta, tá? Então nós temos esta reta A, esta reta B. Então para lá ficaria alfa', da reta A para baixo alfa. Da mesma forma, aqui separou, tá, gente? Mas seria um negócio assim. Parte de cima aqui tem o alfa', parte de baixo tem o alfa. E aqui, nesse aqui, ó, parte de cima tem o beta, parte de baixo tem o beta'. Qual é a coincidência? Seria essa região aqui, ó. Essa região é a coincidência entre o beta e o alfa, tá? É isso que eu quero, essa região interna. Essa região interna é a região que vai conter a coincidência entre alfa e beta, né? Interseção entre alfa e beta, e ela que vai nos interessar na definição do ângulo. Então, para definir o ângulo, vamos primeiro entender o que é uma região R de plano é dita convexa se para quaisquer dois pontos A e B, qualquer, onde eu colocar dois pontos A e B, tivermos segmento AB que esteja dentro de R. Tá? Uma região R, grave isso bem, região convexa. Caso contrário, diremos que R é uma região não convexa. Então, das duas, né, tem essa região R aqui, que está representada aqui assim, e essa região R aqui, vou chamar, sei lá, de R'. Tá? Qual das duas é convexa? Olha, se eu pegar qualquer dois pontos, eu não consigo passar uma semirreta por fora. Mas, aqui no R', sim, eu consigo. Então, ela é não convexa. Tá? Observe que todo arco AB corresponde a um ângulo central. Isto é, um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Agora, repare uma coisa interessante. Qualquer ponto que eu escolha, dentro dessa região, eu estou fazendo logo a conexão com a circunferência, tá? Qualquer dois pontos que eu coloque dentro dessa região, elas não passam por fora. Portanto, é uma região convexa. Tá? Região convexa. Aqui não.
aqui eu tenho uma região não convexa porque eu consigo ligar dois pontos passando por fora. Tá? Isso é interessante porque já estou mostrando onde a gente quer chegar com a ideia de ângulo. Certo? Dadas num plano OA, aqui, ó, OB, tá aqui, tá? Nós temos aqui a semirreta aliás, aqui é o B, né? OB e a semirreta OA, no mesmo plano, essa região, imagina a região da tela, no mesmo plano, um ângulo, ou, aí tá, ó, região angular, de vértices O e lados OA e OB. Então, o que é o ângulo? Muita gente confunde o ângulo como sendo essa medida aqui assim. Na verdade, está associado à região, por isso que eu fiz questão de mostrar ali a região de coincidência entre o plano alfa e o plano beta. Imagina que isso aqui vai indefinidamente. Então, essa região aqui, essa região, tá? Indefinidamente, ó. Essa região é a região angular ou ângulo, tá? É isso que é o ângulo, região angular ou ângulo. Claro que no dia a dia você acaba esquecendo isso e não vai se ligar nesse tipo de situação, porque até nem é importante mais depois que você entende, tá? Mas o ângulo é de uma região angular, tá bom? Aqui no caso, olha só, a região angular é o lado de fora, externa, tá? Isso aqui, ó, interna, e aqui é externa, podemos chamar assim, ou maior região, tá? Então seria a região para cá. Essa aqui, ó, continuaria para cá, e essa é a região externa, tá certo? Então estou exagerando aqui para você ter esta ideia de ângulo e não errar o que é o conceito de ângulo, apesar de que você sempre vai ver situações relacionadas apenas a essa medida aqui, que ela vai ser dada ou em grau ou em radiano, tá bom? Bom, então o ângulo convexo AOB é a interseção daqueles planos alfa e beta que eu falei, aquela parte interna, tá? Então AOB é a interseção do plano alfa com o plano beta. Então a região ângulo é uma região, certo? É uma região. Pode ser convexa, pode ser não convexa. O ângulo côncavo AOB é a reunião dos planos alfa linha e beta linha, que são aqueles outros lá, aquela parte externa, tá? Então olha só, o convexo essa parte interna e o côncavo essa parte externa. Não sei se você já ouviu falar, mas existem espelhos côncavos e espelhos convexos, tá? A gente usa esses espelhos côncavos e esses espelhos convexos. Os espelhos convexos, a região refletora fica aqui, ó, e os côncavos, a região refletora fica aqui dentro, tá bom? Essa região aqui, ó, tá? Bom, mas é isso. Tá? Deixa eu usar isso em outros contextos. Em particular, se as semirretas OA e OB coincidem, dizemos que elas determinam dois ângulos. Um ângulo chamado nulo, 0 graus, 0 radiano, e o ângulo de uma volta completa, 360 graus ou 2π radiano. Lembra? Então, olha, quando coincide o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta. O ângulo nulo é o ângulo de 0 grau ou 0 radiano, e o ângulo de uma volta completa, 360 graus ou 2π radiano. No caso particular de duas semirretas opostas, então está aqui a origem e essa região aqui, né? Lembra que a região, continuar para cá, é o ângulo raso. Esse ângulo raso é chamado assim porque, lembra, né, que é bem raso, uma região rasa, né? Você já entrou numa região onde a água é rasa, né? Então, é bem plana, certo?
Então, esse ângulo raso é um ângulo de 180 graus, tá? Então, olha, ângulo nulo, 0 grau ou 0 radiano. O ângulo de uma volta, ângulo de uma volta, 360 graus ou 2π radiano. E o ângulo raso, 180 graus ou π radiano. Certo? Vamos gravando. Essa primeira e segunda aula basicamente é para lhe dar conceitos, lhe dar observações, fazer conexões, né? Talvez você não tenha entendido ainda. Dado o ângulo AOB, repara aqui na forma como está sendo representado, né? Tem um circunflexo em cima da origem, aqui, ó. A da semi-reta AOB. Consideremos uma circunferência de centro em O e raio R. Então está aqui o comprimento do raio R. Sejam A e B os pontos onde os lados do ângulo AOB interceptam a circunferência. Então eu construo um ângulo, depois eu pego uma circunferência com origem O e traço, né? Tá aqui, ó. E aqui A e B são os pontos onde interceptam. Olha só que interessante, aqui nós temos o arco AB. Então eu consigo relacionar a medida do arco com a medida do ângulo. A cada arco AB corresponde desta maneira um único ângulo central AOB. E vice-versa. A cada ângulo central corresponde um arco. Convencionando que a um arco unitário corresponde um ângulo central unitário, na questão do radiano, decorre que, e do grau também, decorre que o arco AB e o ângulo central OB correspondem e passam a ter a mesma medida. Então, aquilo que eu chamava de radiano e grau em relação à região, eu também posso relacionar com o ângulo central, né, o ângulo central da circunferência e vice-versa. Tá? Estou relacionando um com o outro. Bom, lembrando, né? Ângulo de 1 grau é o ângulo central que corresponde ao arco de 1 grau. Isto é, um ângulo central determina na circunferência um arco igual a 360 partes desta. Ângulo de 1 radiano é um ângulo central correspondente a 1 rad. Isto é um ângulo central que determina na circunferência o arco cujo comprimento é igual ao raio. É a origem do radiano. O arco é igual ao raio. O tamanho do arco é igual ao tamanho do raio. Tá? O ângulo de 60 graus é um ângulo central correspondente a um arco de 60 graus. O ângulo de π radiano é um ângulo central correspondente ao arco de π radiano. E vice-versa. Tá? Um arco de π radiano corresponde a um ângulo de π radiano. Um arco de 60 graus corresponde a um ângulo de 60 graus. Entendeu? Essa relação. É uma sutileza, você no dia a dia vai acabar esquecendo disso, mas é uma sutileza que é interessante de vez em quando relembrar, ou aprender a partir do início. Tá? Bem, então, a medida linear da linha, né, de um arco refere-se ao seu comprimento. Tá? Então, está aqui, ó, daqui até aqui, então eu tenho o arco AB. AB é um arco. Tá? Quando retificamos o arco da circunferência, obtemos um segmento de reta cuja medida é o comprimento do arco. Eu pego isso daqui e retifico, transformo num segmento de reta AB'. Isso aqui me dá a medida. Tá? Essa medida é dada em centímetro, metro, milímetro, quilômetro, são as medidas de comprimento. Quando então queremos medir em radianos o ângulo AOB, que é essa região, devemos construir uma circunferência de raio OB, né, OA, raio R, e verificar quantos radianos mede o arco AB. Quantos radianos mede AB. Então, isso aqui. Ó. Isto é, calcular o quociente entre o comprimento L e o arco AB, do arco AB, pelo raio R. Então, para eu achar o valor relacionado ao ângulo, por definição, vai ser a divisão deste
comprimento aqui, né? Lembra que isso aqui a gente pode retificar, então vai ter um tamanho L. Vou pegar este arco aqui, já retificado, e dividir pelo tamanho R. Então, isso aqui define o valor do ângulo. Observemos que, fixado um ângulo central A ou B, a medida alfa rad, né, alfa radianos, construídas a partir disso, então você tem aqui assim, para raio 1, 2, 3, mudando o valor do raio, vai ser proporcional a esses arcos. AB dividido por este raio, CD dividido por este raio, já daqui para cá, EF já dividido, né? Lembrando que esse comprimento aqui é maior que esse, logo também esse raio é maior que este outro. Todos são proporcionais e me darão o mesmo valor, o mesmo ângulo, né? Alfa. Então, temos um exemplo aqui, né? Se o ângulo AOB é tal que determina na circunferência de raio 5 cm, um arco de medida 8 cm, qual é o valor do ângulo? O ângulo vai ser o comprimento do arco 8 dividido por 5, dá 1,6 radiano. E se eu quiser saber isso em grau, quanto é que vai dar? Bom, você já sabe a relação de grau, né? 180 graus, π radianos, né? Aproximadamente 3,14, 1,6 radiano, eu tenho o valor em grau, que seria o produto desse dividido por π, né? 180 vezes 1,6, dividido isso por π. Neste caso aqui vai dar aproximadamente, este grau, 91,67 graus. Tá? 91,67. Se quiser dá para transformar em minuto e segundo isso daí. Mas aí é a nossa ideia. Um outro exemplo aqui, ó, calcular em graus a medida do ângulo AOB da figura em que o arco vale 3 centímetros, o raio vale 10, ou seja, 3 dividido por 10 dá 0,3, isso em radiano. Mesma coisa, π equivale a 180, 3 décimos, 0,3 equivale a x. Então, para achar o valor de x, multiplica e divide por π, dá 17 graus. Aí eu posso convertendo, né? 11 minutos e 19 segundos. A gente vai aprender mais à frente a fazer esse tipo de conversão. Em uma circunferência de raio 3 cm, toma-se um arco AB de comprimento 4,5 cm. Qual é em radianos a medida desse arco? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o ângulo interno aqui, o ângulo central, alfa, tá? Ou o ângulo, se a gente tiver aqui a semirreta OB, OA, né? Seria A, O, B, ou o ângulo alfa. É a divisão deste comprimento de arco aqui, L, dividido pelo raio R, tá? Então, vai ser 3 por 4,5. Vamos deixar isso aqui de forma fracionária. 45 sobre 10, dividido por 5 dá 9, dividido por 5 dá 2, dividido por 3 dá 1, dividido por 3 dá 3. Então, isso vai dar 2/3 de radiano. Tá? Facilita a nossa vida. Se eu quero achar isso em grau, a gente vai usar 180 graus equivale a π radiano. O valor em grau, 2/3. Tá? Então, G vai ser esse produto pela divisão do π. Então, vai dar 180 graus vezes 2/3 dividido por π. 180 aqui dá por 3, aqui vai dar 60. Vai dar 120 dividido por π. 120 dividido por π. Isso aí não tem jeito. Você pode usar a calculadora, fazer o que quiser. Tá? Então, só para ter um valor bem mais próximo. Então, olha só, isso vai dar 38,19718.
Eu vou deixar isso desse jeito aqui. E aqui agora a gente vai fazer a conversão dessa parte aqui para minuto. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Lembra lá? 1 minuto, 60 segundos, 1 grau, 60 minutos. Tá? Essa é a nossa ideia de fazer as conversões. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó. Pega isso aqui e vai colocar este valor 0,19718. Então, olha, 1 grau, 60 minutos, 0,19718. Aí aqui eu vou botar m de minuto, né? Então vai ficar m vezes 1 dá m, 60 vezes 0,19718. Então isso vai dar vezes 60, vai dar 11 minutos, mais aí fica 0,8311, assim vai. Se eu multiplicar isso também por 60, porque isso aqui está em minuto, se eu multiplicar por 60, isso vai dar o valor em segundo, tá? Vai dar o valor em segundo. Então, multiplicando isso por 60, vai dar 49 segundos. Então, eu transformo 38 graus, não sei o que, por 38 graus, 11 minutos e 49 segundos. Ainda tem valores aqui que vai embora. Eu só quis mostrar essa transformação rápida. Calma, a gente vai ver isso de novo, mais calma, fazendo tudo bonitinho, tá? Mas é só para você ter ideia como você pode colocar assim nessa forma aqui, ou nessa forma que é a nossa forma hexadecimal. Vamos lá aqui, ó. Qual é o comprimento do arco em graus? Aí você tem que ter um cuidado, porque o 72 graus aqui, né, você não pode dividir, porque grau, lembra o que é o grau, né? Aquela divisão aqui. Eu não posso ter o ângulo assim, eu tenho que ter o ângulo em radiano, tá? Eu tenho que ter o arco e o ângulo em radiano, para justamente ter os valores. Se eu pegar o L aqui e dividir por 8, L por 8, o resultado que me dá é o ângulo em radiano. Então, não posso usar grau, tá? No lugar desse alfa aqui. Ó. Esse aqui é o alfa, né? O ângulo central. Esse aqui é o raio. E esse aqui é o valor em radiano. Nesse caso aqui, em centímetro. Mas o que eu digo é a razão, né? L sobre R é dado em radiano. Tá bom? Então, o ângulo tem que estar aqui em radiano. Então, eu tenho que fazer a equivalência aqui com radiano, que você já sabe como faz. 180 graus está para, né, equivale a π radiano, está para 72 graus. O valor em radiano, vou deixar isso aqui, o ângulo, vou chamar de alfa, certo? Então, alfa vai ser 180 graus. Aliás, isso vezes isso dividido por 180 graus, não é isso? Né? Se quiser fazer, vamos fazer aqui do modo um pouquinho mais lento, só para você entender. 180 graus está para 72, assim como π está para alfa. Usa a propriedade aqui, produto dos extremos pelos meios. 180 vezes alfa, 180 vezes alfa, é igual a 72 vezes π. Tá? Divide 180 os dois lados e fica aqui, ó, 72 π dividido por 180. Então, repara, ó, esse vezes esse dividido por esse. É isso que nos dá aqui. Ok? Bom, feito isso, então, vamos fazer aqui as nossas divisões. Dá para simplificar 72 por 9. Né? Dá quanto? 8. 180 por 9 vai dar 20. Ainda dá para dividir, né? Por 2 vai dar 4. Por 2, 10. Então dá por 4. Por 4 dá 2. Por 4 dá 5. Então alfa é 2π sobre 5. É bom a gente deixar na forma de fração, porque isso facilita as contas, a gente enxerga mais. Deixa em função de π, ao invés daquele número todo quebrado e irracional. Tá? Então, esse é o ângulo central em radiano. Agora sim eu consigo
substituir aqui nesta equação e achar os valores. Aí logo, aí sim, ó, alfa em radiano sobre 5 está para o comprimento L, que eu não sei, sobre o raio, que vale 8. Aí, para achar que o L é 2π vezes 8 dividido por 5, né? Então, vai dar 16π sobre 5, neste caso, centímetro. Aproximadamente, aqui, ó, isso aqui pode ser um 3, 16 vezes 3, né? Isso vai dar 48 dividido por 5, aproximadamente 9,5, 9,6 e tal. Tá? Então, esse é nosso valor de L, aqui em função de π, mas se você quiser um valor mais aproximado, basta usar uma calculadora. Antigamente não existia calculadora assim tão fácil, era mais difícil fazer esse tipo de operação. Hoje em dia a calculadora é bem mais tranquila. Bom, algumas observações importantes, tá? Observações que você precisa sempre lembrar, não só essa, mas todos os conceitos que eu estou falando. Dois ângulos são congruentes se suas medidas forem iguais. Quando a gente fala em congruente, é medida igual, seja de ângulo, seja de tamanho, né? Muitas vezes usamos, por economia de notação, letras gregas minúsculas para denotar medida de ângulos. Alfa, beta, gama. Também, às vezes, até usa isso para denotar plano. O contexto vai te dizer, tá? Teta, né, usa bastante, teta. Tá aqui, ó. Escrevemos AOB, né? É igual a teta para dizer que a medida do ângulo AOB é teta graus, ou então teta radiano. Tá? Bom, essa notação aqui, AOB, denota o ângulo, esse ângulo grandão, né? Como sua medida. O contexto vai sempre deixar claro, fique atento a isso. Vamos a algumas definições, tá? Raras vezes utilizamos os ângulos maiores que 180 nas situações, porque a gente pode sempre reduzir isso para abaixo de 180. Por isso, quando A e B coincidem, digamos que o ângulo AOB é o nulo 0 grau. Tá? Tal ângulo é chamado ângulo nulo. Assim, no que segue AOB, estamos referindo ao ângulo AOB tal que AOB está entre 0 e 180. Está, se ele estiver coincidindo A e B aqui, ou se tiver o A para cá e o B para cá, isso aqui vale 180, isso aqui vale 0 grau. Tá bom? Quando o AOB ele é menor que 90 graus, o que é 90 graus? Está aqui, ó. 90 graus é esse ângulo aqui, denotado aqui, ó. Lembrando um quadrado, né? Que um quadrado é um quadrilátero com os ângulos internos igual a 90. Tá? Ângulo reto. Então, quando é 90 graus, é retângulo. Quando é acima de 90 graus, é obtuso. Quando é abaixo de 90 graus, é agudo. Eu não sei se você já viu uma flecha, mas uma flecha ela tem essa ideia aqui assim. Quanto mais aguda for a flecha, mais penetração ela tem. Quanto mais obtusa for a flecha, menos penetração tem. Tá? Uma inteligência aguda é uma inteligência que penetra profundamente no problema. Uma inteligência obtusa, ela não consegue penetrar, muito rasa. Tá? Lembre-se disso quando for diferenciar o que é agudo e o que é obtuso. Vamos fazer um exercício aqui com o relógio analógico, e está pedindo para calcular o menor dos ângulos formados pelos ponteiros de um relógio que está assinalando 1 hora. Tá? 1 hora. Bom, então como é que a gente vai calcular qual é o grau de 1 hora? Bom, olha só. Uma volta completa, tá? Se fosse meio-dia, tivesse lá o ângulo de meio-dia. Internamente seria 0 grau, ou uma volta completa seria o quê? 360 graus.
Se isso aqui está dividido em 12 partes iguais, tá? 12 partes iguais, então qual é o grau? Ora, é bem simples. Ó, 12 horas, 360. 1 hora, quanto? 12 horas, 1 hora. Vou chamar de x, tá bom? Aí você já detectou aqui, ó, 360 vezes 1 dividido por 12, né? Porque a gente faz aquela nossa regra de 3, 12 está para 1, 360 está para x, usa produto extremo por meio. Quem está acompanhando o x fica dividindo, então x aqui no caso vai ficar 360 por 12, logo isso dá 30 graus. Certo? Aí é tranquilo, né? A regrinha de 3 bem fácil. Agora se for 1 hora e 15 minutos. Então vamos calcular aqui 1 hora e 15 minutos. Vamos deixar aqui um pouco maior para poder visualizar o que eu quero comentar. Tá? Imagina que isso aqui é 1/4 do relógio. 1 hora e 15, assim, está aqui no meio-dia. 1 hora vai estar por aqui assim. E 15 vai estar aqui e aqui vai estar 2 horas aproximadamente. Tá? Por quê? Porque nós temos aqui o relógio aqui está aqui no centro. Ele vai aqui seria 1 hora, né? Se fosse 1 hora certinho, e aqui 3. Aí dentro eu vou colocar os minutos. Tá? Cada aqui 0, né? Aqui, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Bom, então o ponteiro pequeno ele aponta para a hora. Só que 1 hora, exatamente 1 hora em ponto. Então o ponteiro grande vai estar apontado para cá. No entanto, quando se passam 15 minutos, o ponteiro grande ele não vai estar exatamente apontando para cá. Ele vai ter caminhado um pouco para cá, assim. Então, o ponteiro pequeno ele vai estar apontando aqui. Certo? Ele vai ter andado um pouco. O ponteiro grande ele vai estar apontando exatamente aqui. A gente já viu na questão anterior que daqui para cá é 30 graus. Certo? Daqui para cá é 30 graus, daqui para cá mais 30, daqui para cá 30. Então, esse tamanho aqui, esse arco aqui, ele equivale a 30 graus. Ou, se for preferir, vai ser π sobre 6 radiano. Tá? Aí tanto faz que você vai querer utilizar. Então, o ângulo entre esse daqui e esse aqui não é da 30 mais 30. Na verdade, aqui vai ter 30. Daqui até aqui vai ter 30. Né? Vou fazer aqui assim. Ó. 30 graus. Daqui até o todo lá vai ser também 30 graus. Todo. No entanto, ele vai ter caminhado esse pouquinho aqui assim, ó. Quanto é esse pouquinho? Bom, então é bem simples até. Porque daqui para cá, vamos imaginar que ele dá saltos. Então, se o relógio está dividido em 12 partes, cada 5 minutos, então a cada 5 minutos ele vai ter andado em 1/12. Tá? Então, como ele andou 15 minutos, ele vai ter andado quanto daqui para cá? 3/12 do tempo de 60 minutos. Tá? Ou então 3/12 de 30 graus. Então, isso daqui, este ângulo aqui, ele é 3/12 de 30 graus. O restante vai ser quanto? O que falta para 12? 9/12 de 30 graus. Então, o ângulo entre o ponteiro da hora e o ponteiro do minuto a 1 hora e 15 minutos vai ser 30 graus mais 9/12 de 30 graus. Certo? Então, olha, letra B vai ser 30 graus mais 9/12 de 30 graus. O que é tranquilo de se calcular. Você pode colocar o 30 graus em evidência aqui, ó. Deixar só uma vez a multiplicação. Vai ficar 1 mais 9/12. 12 vezes 1
12 mais 9, 21. 30 graus vezes 21 dividido por 12. Dá para simplificar por 6 aqui, vai dar 2. E aqui vai dar 5. 5 vezes 21 dá quanto? 105 dividido por 2. 105 dividido por 2, para deixar bem preciso, vai dar igual a 52,5, né? 52,5 graus. Então, este é o nosso valor. Aí, se eu quiser saber isso em minuto, basta pegar esse meio, né, 0,5 multiplicar por 60, dá isso daqui, 52 graus e 30 minutos. Não confundir com o minuto de tempo, tá? Mas sim com o minuto da medida do arco, certo? Isso é em graus. Se quiser transformar em radiano, basta eu fazer a nossa regrinha de 3, tá bom? Com esse pensamento, eu sugiro que você tente fazer essa questão aqui em 1 hora e 40 minutos, tá bom? Entendeu aqui o processo, né? Não vai estar exatamente apontando a hora, vai ter caminhado um pouquinho. Como aqui é dividido em 12, eu dividi em 12 partes iguais. Como ele andou a terça 3 de 12, né? Então é esse tamanho aqui, ó, 3 de 12. O restante é 9 de 12. E aí você escolhe, você pode pegar 60 menos 3 dozeavos ou 30 mais 9 dozeavos de 30. Você escolhe e como é que você faz esse cálculo. Tá bom? Então, tente fazer. Vamos fazer aqui, para encerrar, duas questões bem próximas, mas que vai nos ajudar mais uma vez. Vamos lá, então. Um automóvel percorre 157 metros em uma pista circular, descrevendo um arco de 72 graus. Então, está aqui, ele vem para cá. Esse arco aqui tem um ângulo de 72 graus. Determine a medida do raio. Quanto é que vale este raio? Bom, lembrando, em grau não dá, eu tenho que transformar isso em quê? Em radiano. Lembra? Porque o radiano é o que nos estabelece a relação, né? Ângulo central, alfa, arco e raio, onde o ângulo central é o arco dividido pelo raio, mas isso aqui tem que estar em radiano, tá bom? Aqui independente, no caso aqui vai ser metro, né? Aqui vai estar metro, aqui vai estar metro, tá? Bom, então 180 equivale a π, 72 equivale ao que a gente quer achar, vamos chamar de x. Logo, x vai ser 72π dividido por 180. A gente já fez isso há pouco, né? Basta você pegar e dividir isso por 9, depois dividir por 4, vai dar 2. E aqui o 180 dividido por 9 dá 20 e dividido por 4 dá 5. Então, x é igual a 2π sobre 5, agora sim em radiano. Tá bom? O π a gente transforma no finalzinho. Agora, sim, eu tenho que alfa é igual a L sobre R. Eu quero calcular o R. 2π sobre 5 igual... Aí, como ele percorreu isso aqui, 157, eu vou achar aqui o raio, tá? Então, raio vai ser, né? Logo, raio vai ser isso vezes isso, 5 vezes 157, dividido por 2π. Ou seja, 5 vezes 157, isso dá 785. Dividido por 2 vezes 3,14. Então, divide isso por 2, vai dar 392,5. Dividir isso por 3,14, vai dar 125, exato, porque arredondou aqui e tal, metros. Tá bom? Então, esse é o valor. Tá? Da mesma forma, olha só. Aqui, em determinada pista de atletismo, os corredores são dispostos em 6 raias, na figura representada na primeira raia e do corredor na sexta. Tá aqui, ó. Aqui assim e
aqui essa aqui é a nossa primeira raia, e aqui a sexta, tá? Bem, considerando os primeiros metros da corrida, da largada até a linha tracejada, até aqui, até esse ponto, no sentido anti-horário, o atleta da primeira raia está em desvantagem em relação ao atleta da sexta raia. Por quê? Então, olha só, ele vai... Imagina que isso aqui, ó, vamos pegar aqui, fechar o... Imagina que isso aqui é um círculo bem feito, tá? No meu caso aqui, eu estou tentando esboçar. Não é simples, mas eu gostaria que você imaginasse isso. Bom, então aqui, ó. Será que o que ele vai percorrer, esse tamanho de arco aqui que ele vai percorrer, tá? É vantajoso ou desvantajoso em relação a esse tamanho de arco aqui que ele vai percorrer? Certo? É isso que a gente tem que saber. Bom, o raio desse aqui vale 20,5 e este ângulo aqui vale 12,2 graus e para cá 51,2 graus. Então daqui para cá só basta somar esse mais esse, tá? Bom, daqui até aqui, que ângulo é esse aqui? Que ângulo é esse? Ele é fácil de calcular, não é? Porque o ângulo todo vale quanto? O ângulo todo vale 180. Se eu quiser saber só esse pedaço, basta eu subtrair disso e disso. Ou seja, são, pegando esses dois aqui, 12,2 mais 51,2, isso vai dar 63,4. Daqui para cá, né? Daqui para cá, juntando 73,4. Então, aqui, isso aqui vai ser 180 menos 63,4. Tá? Isso vai dar 116,6. Então, esse ângulo aqui dá 116,6 graus. Tá aqui, 116,6 graus. Então, esse é o ângulo daqui para cá. Tá? O ângulo central. Por que eu estou fazendo isso? Lembra lá da nossa relação, né? Ângulo central é o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, eu tenho que saber esse L aqui. E eu tenho que saber este L daqui, ó. Este L daqui. Então, eu vou chamar aqui de L1 e vou chamar de L6. Tá? Quanto é que vale o L1, quanto é que vale o L6? Quem for maior, quem for igual, a gente vai saber. Então, para calcular o L1, que é o de dentro, é esse ângulo daqui até aqui, ó. Tá? O L1 vai ser L1 para... vamos botar aqui, ó. L1, eu tenho o ângulo central dele vai ser 51,2 mais 116,6. Tá? É para deixar em grau? Não, a gente passou aqui um tempão comentando que não pode deixar em grau, tem que deixar em quê? Em radiano. Tá? Somando 51,2 mais 116,6 vai dar 167,8, tá? Ou 167 4 quintos, tá? Isso é em grau. Mas tem que deixar isso em radiano. Como é que a gente deixa isso em radiano? Lembra lá, né? 180 é π, o ângulo em grau é o x em radiano, tá? Então, x vai ser o ângulo em grau vezes π dividido por 180. Então, esse x vai ser 167,8 π dividido por 180. Tá? Vamos deixar o π 3,14, dá 526,89, dividido por 180 dá 2,92. Então, vou chamar de x1 aqui. Ó. x1 vai ser 2,92, tá? 2,92 radianos. Ora, quanto é que vale o raio? 20,5. O ângulo, 2,92. Então, eu consigo achar o L, né? Então, se o ângulo é 2, alfa, ângulo central vai ser L sobre R. Nesse caso aqui é o x1
né? Esse ângulo, eu não vou chamar nem de x1, porque senão vai ficar um negócio alfa 1. Pronto, alfa 1, alfa 1, alfa 1, né? Vai ficar 2,92 igual ao L1 vezes o raio. 1, quanto é? 20,5. 20,5. Logo, o L1 vai ser quanto? 20,5 vezes 2,92. Isso vai dar 60, aproximadamente 60,007 metros. Mesmo processo agora para o outro. Tá? Então, vai ser o L6. L6 vai ser o quê? Vai ser daqui para cá, só o ângulo de 116 graus, 6. Tá? Esse é o alfa dele, é o alfa 6. Só que eu tenho que transformar isso em radiano. Então, lembra, né? Multiplica por π e divide por 180. Então, alfa 6 em radiano vai ser 116,6 π dividido por 180. Bom, 116,6 vezes 3,14 dá 366,124. Dividido por 180 dá 2,034 radiano. Tá bom? Para achar, então, alfa 6 L6 sobre R. Alfa 6 eu já calculei. 2,034 igual a L6, que eu quero achar, dividido pelo raio, que é 29,5. 29,5. Então, L6 vai ser 2,03 vezes 29,5 é igual a 60,003. Bom, a diferença aqui é centesimal, então não conta. L1 é aproximadamente igual a L6. Tá, ó. Tá aqui. Então, não há desvantagem. Eles são aproximadamente igual. Claro que isso aqui, só se fosse um negócio muito assim, meu Deus do céu, precisa ser igual. Aí não tem como, né? Não tem jeito. Mas esse aqui é como é centesimal, senão vai você poderia aproximar um pouquinho mais aqui, mas isso é considerado igual. Então não há desvantagem, né? Quem está correndo por dentro, quem está correndo por fora. Entendido? Então tá aí essa relação, né? Que é importante a gente guardar dessa aula de hoje, que é justamente a ideia aqui da relação do arco e do ângulo central. E eu espero que você tenha compreendido e possa utilizar isso nas aulas, tá bom? Então, vamos continuar na aula seguinte. Não entendeu? Olha de novo, assiste de novo, faz exercício, faz o que eu estou pedindo, refaz o que eu estou fazendo aqui para você tentar responder para você tentar entender, tá? O que está acontecendo. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!